Olá, boa tarde, saudações bactinianas. Estamos chegando por aqui. Hoje, mais um dia, super dia com a Rosana Pugina para falar sobre um assunto extremamente importante, dar continuidade, ao nosso papo que rolou na quinta-feira, que é sobre a mulher, nós mulheres e a nossa representatividade em torno de assuntos como o movimento feminista, situações todas que tocam não somente a nós mulheres, mas a todos os outros gêneros, né? Então sejam muito bem-vindos. Olá, Rosana, Paulino, seja bem-vindo. Vamos chegando por aqui. Quem está chegando, se ouve bem, se vê bem. Bem para a gente fazer esses ajustes. Olá, Oi! Rosana. Tudo Bem, bem? Marice? Tudo. Uma grande satisfação te ver de novo hoje para nossa continuação, a sequência do nosso papo. Então, para quem está chegando, a gente começou esse papo na quinta-feira, falando sobre. Vou dar uma retomadinha, A gente vai dando essa Sim. retomada no início de cada live, para o pessoal ir se ambientando, sobre a representatividade da mulher. Então, a gente falando muito sobre aspectos do movimento feminista, de situações que envolvem a todos nós, seres humanos no mundo, e da importância de a gente problematizar as situações envolvendo os preconceitos que a gente ainda vencemos muito, que até a gente já comentou, vencemos muita coisa, mas ainda há muito por ser feito. Então, esse papo aqui, esse diálogo é para que a gente possa trocar ideias, impressões, antes de qualquer coisa, claro, com as nossas vozes de pesquisadora, esse lugar privilegiado que a gente sempre ressalta, mas, sobretudo, como seres humanos, que estamos aqui e queremos contemplar um novo mundo, mais igualitário, de mais respeito. Então, fiquem bem à vontade para comentar, para perguntar, e vamos lá, porque o tempo é curto e a gente tem Nossa! muita coisa para falar. Ó, oi, noivo! Seja bem-vindo, noivo! Ai, gente, então, hoje eu quero começar trazendo uma provocaçãozinha, nem é provocação, mas assim, é uma antecipar uma curiosidade que eu tenho, e eu já até comentei com a Rosana que eu gostaria que ela trouxesse para cá hoje também, que acabou não dando tempo na quinta-feira. A Rosana, ela trabalha com literatura pornográfica, então, por tudo isso, que tudo isso envolve, muito próxima justamente desse campo todo a envolver a mulher, esse nosso universo e as agruras, os anseios, em termos de gênero, que todas passamos. Então eu gostaria que tu trouxesse, Rosana, se tu puder, hoje um pouquinho desse olhar, como é que é vista essa mulher na literatura, quando se trata de questões ligadas à sexualidade, mais dentro dessa carga axiológica, se a gente vai pensar em Bakhtin, Sim. nessa valoração, como é que isso aparece, assim, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre já dando um arranque aí pro nosso papo. Então eu começo com a maravilhosa Ailda Hilst. Hoje eu fiz uma Uhum. seleção aqui, viu, Marice, de livros para Maravilha, mostrar e coisa comentar da boa. minha, Depois da minha área de estudos. Onde aí entre as nossas falas sobre o movimento uhum. feminista e a literatura pornográfica. Eu começo pela Hilda Hilst, e o caso dela é bem interessante para a gente falar sobre isso, porque ela foi uma mulher velha, idosa, que resolveu começar a escrever já com uma obra super sedimentada, com uma obra super profunda e muito frutífera,
ela resolveu se embrenhar aí pelo campo da literatura erótica, e essa iniciação dela nesse campo foi muito interessante. Foi inclusive motivo de várias entrevistas que ela dá, porque ela deu um susto, né? Vamos dizer aí, entre aspas, na comunidade acadêmica e também nos editores de livros, nas grandes editoras, né? Quando ela resolveu começar a escrever literatura pornográfica, né? E numa das entrevistas ela diz, né? Esse é um dos primeiros livros, aqui reúne a obra dela pornográfica, todos os livros estão aqui, é uma trilogia. Esse daqui é um livro que junta as três. E o primeiro é o Caderno Rosa. O Caderno Rosa foi prosa, porque ela também fez poesia, né? Pornográfica. O Caderno Rosa de Lori Lambe, que é uma menininha de 8 anos, a Lori, que vai contar as suas aventuras sexuais. Ela é uma menina que é colocada para prostituição e todas as questões que envolvem. Aí a gente vai falar dessa axiologia, né? Que vem de fora, né, do mundo para a literatura. Então, uma menina, uma criança que é colocada nesse lugar, a forma como ela narra, né, as experiências sexuais dela, sempre com um olhar muito infantil. Isso a Hilda faz de maneira magistral. A gente chega mesmo a achar que é uma criança que está narrando. E um, essa menina é uma criação de um escritor, esse escritor personagem, então, do livro. Então, na verdade, é um livro que fala do livro. É um livro que fala da produção de um livro. E é um escritor que está com uma crise de criatividade, ele está há algum tempo já sem produzir, e o próprio editor dele pede que ele comece a escrever, então, na literatura pornográfica. E daí, então, ele cria a Lori, que é essa menininha, e consegue convencer muita gente. Inclusive, o editor fica super feliz com as histórias, e aí ele sai, né, daquele lugar de fracasso que ele tá. Mas ele mesmo continua questionando isso, que não é um lugar que ele queria estar, ele não gostaria de ter construído essa personagem, porque tem incesto, tem abuso, tem pedofilia, tem várias coisas aí que envolvem esse mundo, né? Então a gente tá vendo aí a Hilda, e aí autor pessoa e autor criador, né, Marice? Claro. Nesse conflito que está espelhado aí no Caderno Rosa da Lori Lambe. E aí os outros livros que vieram na sequência também na linha da literatura pornográfica. E aí agora, falando da Hilda, pessoa, mulher, todos os questionamentos que ela sofreu, aí já fora do âmbito da literatura, mas como uma mulher idosa, né, na nossa sociedade, que produz uma literatura desse tipo. E o desse tipo aí bem marcado de uma maneira depreciativa, né, de uma maneira pejorativa. E aí, então, ela diz que ela também percebeu que a literatura que ela produziu até ali tinha um público muito restrito, porque sempre foi uma literatura muito densa, né? Essa é a fama da Hilda Hilst nas nossas letras. E ela também achou que ela estava ficando meio esquecida, meio perdida, que ela não estava sendo lida da maneira como ela queria. E aí ela vai, então, para o campo da literatura erótica, sabendo, né, de tudo isso que ela vai enfrentar, mais ou menos ao mesmo tempo, e aí fazendo um paralelo de gênero, que eu acho que aqui pra gente agora é bem importante, com o João Baldo. O João Baldo foi o autor que eu estudei no doutorado, uma obra dele. E o João Baldo, ao mesmo tempo que a Hilda entra nessa seara, o João Baldo também, com a Casa dos Budas Ditosos. E eles, né, um homem e uma mulher idosos, os dois já estavam numa fase mais avançada da vida. Apesar do erotismo ter permeado aí a obra do Baldo, né, durante todo o tempo, vindo aí da escola do Jorge Amado, né, da Gabriela Cravo Canella, o ápice da escrita pornográfica dele está lá na Casa dos Budas Ditosos. E aí a gente acompanhou o quê? É o que você falou aí no comecinho da live, né? A gente já venceu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para vencer. A gente viu, então, João Baldo ser aclamado pela Casa dos Budas Ditosos, que é um romance nitidamente pornográfico, que tem incesto, que tem zoofilia, que tem pedofilia, que tem levantamentos até sobre necrofilia.
várias parafilias, sadismo, masoquismo, enfim. E ele foi aclamado, né, pela escrita da Uhum. Casa dos Budas Ditosos como Pecado da Luxúria. Enquanto que a Hilda, no mesmo momento, quando escreveu a trilogia pornográfica, foi bastante questionada, né, atacada, inclusive, em Uhum. determinados meios por conta disso. Então, as Uhum. interdições. E eu estou falando, gente, só para marcar aqui, que às vezes eu estou falando de autores assim, sem marcar a data, né? Isso é importante aqui pra gente. Eu não estou falando de que esse pessoal escreveu lá no século XII, XIII, não, viu, gente? Uhum. Esse pessoal escreveu agora, final do século XX. A Hilda tem a obra Uhum. pornográfica dela aí na década de 90, começo dos anos 2000, assim como o João Baldo. Então a gente está Uhum. falando de uma escrita muito recente, né? Quer dizer, esses resquícios aí, né, dos quais a Marícia disse agora mesmo, Uhum. estão aí, né? Inclusive na ficção, no mundo da ficção. Uhum. E aí, continuo? Pode continuar, tu tem uma seleção rica aí e pode seguir. Tudo tranquilo, é que a gente vai adorar passar por isso. Passear por Porque aqui. é, Ó, depois a gente deixa as referências, foi uma coisa que a gente fez na última live, foi é, muito produtivo. Muitas pessoas uhum, vieram pedir, a gente vai fazer isso a partir de, né, sempre fazer. Citar as uma referências lá. coisa, até vou falar, né? Claro, eu já disse que a gente começou o bate-papo na quinta-feira, mas a gente sempre fala a importância dos contextos, né? Então, quem tiver a oportunidade, que está aqui, ou souber de alguém a quem interesse o assunto, né? Que veja o primeiro momento também, que é super rico, né? Com várias referências, né? A gente trouxe bastante situação da vida mesmo, aí não até a gente deu um maior enfoque, né, nas situações cotidianas, então, e a Rosana também trouxe os dados da legislação também, que nos ajudam muito a perceber todo esse entorno envolvendo essa questão da mulher, dos preconceitos, dessas situações que a gente ainda passa, né? E é muito, muito rico, assim. Então, quem puder acompanhar esse processo, com certeza vai ganhar muito, né? Todos ganhamos muito com esse diálogo, né? Esses e Sim. todos os outros que venham, né? Que estejam acontecendo, é fundamental, né? Que haja esse diálogo. Pode seguir, Rosana, fica à vontade. Então aqui tem a história de Ó, que eu também citei, né, na live passada. A Uhum, autora, Pauline, ela escreveu sob pseudônimo, esse não é o verdadeiro nome dela, uma escritora francesa. Até falei dela rapidamente na live passada. Esse livro é um livro sobre sadomasoquismo, principalmente masoquismo, né? Uma mulher que tem as suas práticas eróticas dentro desse mundo. Não tem nada a ver com 50 tons de cinza, viu, minha gente? Só para pois é. deixar isso claro. Aí é uma outra live, tá? É uma Mas outra falando live. aqui dessa pornografia canônica que a gente fala, né? Que é a pornografia que vai trazer, como disse a Marice, que vai trazer aí o feminino, né? Como um ser que tem o seu lugar no jogo erótico, que assume esse Uhum. lugar, né? Dentro do mundo do erotismo, do sexo, até do exercício da sexualidade, né? Não é 50 tons de cinza. Se sobrar um tempinho, eu posso falar sobre ele, mas eu acho que a gente tinha que Uhum. fazer uma live só sobre ele. Só, com certeza. Voltando à história de Ó, então, ela escreveu com pseudônimo em 1954 esse livro, então é mais vanguardista ainda, né? Imagine, década de 50. E lá, já bem depois, lá em 94, que ela é questionada, né, sobre a questão do pseudônimo, porque em 54 as mulheres já estavam escrevendo, né, diferentemente dos séculos anteriores, mas pelo fato de ser um livro pornográfico, ela preferiu utilizar o pseudônimo. E aí ela explica, né, que o marido, que também era do meio das letras, ele diz que nenhuma mulher seria capaz de escrever pornografia como Marquês de Sade, por exemplo, que a dita escrita feminina, né, teria Uhum. entraves aí para chegar no mundo do Marquês de Sade. Então ela escreve a história de Ó e prova o contrário, né? Que não existe escrita feminina ou escrita masculina, né? O que existe é escrita, talento, Uhum. textos bem escritos, né?
aprofundados, literários e assim Uhum. por diante. Então é também uma referência que fica do mundo aí do sadomaso, né? Dentro da Uhum. literatura. E aí também tem uma escritora brasileira, essa eu descobri recentemente, também no mundo da literatura sadomasoquista, é a Vilma Azevedo, também é pseudônimo. Ela é o nosso grande expoente na literatura sádica aqui no Brasil. Ela é uma dominatrix no mundo real. Hum. E ela foi uma mulher que apareceu entre as décadas de 70 e 80, pegando aí um pouco do gancho da reabertura, né, da redemocratização. Uhum. Ela começa, então, a estudar o sadomasoquismo, e aí, teoricamente falando, ela tem publicações nessa área também. Mas aí ela chega à produção literária nesse campo. E sempre assumindo o seu lugar como uma mulher, hoje já madura, uma mulher que teve aí uma vivência na área do sadomasoquismo, como uma dominadora que teve escravos no mundo real, e a produção literária dela que vai refletir, então, essas práticas, que ainda também, não só falando sobre questão de gênero, assinalando, né, as duas coisas. A mulher dentro do universo sadomasoquista geralmente está na condição de escrava, porque seria uma Uhum. reprodução, né, desses lugares sociais de gênero. Porém, nessas literaturas que eu estou mostrando aqui, principalmente a Vilma, ela é uma dominatrix, então ela também vai inverter o papel de gênero, né, dentro desse tipo de literatura. E a importância dela também para desmistificar esse mundo, né, do sadomasoquismo, que ainda é muito, sofre, né, muito preconceito, infelizmente, né, dentro das práticas eróticas, então ela também vem com, exatamente, as práticas de submissão das mulheres são mais Uhum. comuns, mas a Vilma não, a Vilma vem inverte os papéis aí, e ela sai da posição de escrava para a posição de dominatrix. Aí eu passo pela. Aqui é uma escritora portuguesa, com certeza. Ah, sim, não, É, não é a podia Natália. faltar, né? Ah, não, tinha que falar, né? Claro que a gente está falando também, né? A gente fala da literatura portuguesa mais recente, que tem um pé no erotismo. A gente já tem Uhum. Bocage, né, como uma referência na literatura pornográfica portuguesa, e aí sim, bem antiga, no momento que ninguém nem se falava disso. Aqui a gente tem a Natália Correia, que também foi uma mulher super vanguardista. Ela foi deputada, né, em Portugal. É escritora, editora, tradutora. Ela foi uma mulher muito, muito importante nas letras portuguesas. Inclusive, tem um vídeo dela de uma sessão da Câmara lá em Portugal. Portugal, como é de conhecimento geral, né, é um país muito católico, muito preso, né, aos dogmas cristãos. E aí, Uhum. quando começou a surgir lá o questionamento sobre o aborto, ela foi uma das primeiras defensoras. E aí, ela estava numa sessão da Câmara, e aí um deputado contra, né, a regulamentação do aborto estava lá dizendo, falando, né, que o aborto não deveria existir, porque o sexo num casamento cristão, ele só deve acontecer para a procriação. A base do discurso dele era esse. E aí a Natália levanta e diz para ele assim: quantos filhos o senhor tem? Aí ele fala um. E aí ela nem fala mais nada, Sem comentários. sem comentários. Então ela foi muito, muito vanguardista, não só na escrita dela, mas com esse livro, que foi um livro que eu Uhum. trouxe de lá, né, com muito carinho. É uma antologia da poesia erótica de língua portuguesa, né, portuguesa de Portugal. A primeira, e depois só teve essa. As outras versões foram todas reedições do trabalho de pesquisa da Natália Correia. Então é Uhum. também muito importante. Aqui no Brasil, quem fez esse trabalho, que é um nome que também a gente não pode deixar de falar, mas ela é na teoria, não na criação Uhum. literária. É Eliane Robert Moraes, da USP de São Paulo. Ela fez aqui no Brasil duas grandes coletâneas, né, de literatura pornográfica, a coletânea de poesia e a coletânea de contos, que eu tenho aqui também. E aqui é interessante a gente falar, né, que na coletânea de contos dela, O Corpo Descoberto, a gente tem uma evidência
é fortíssima, né, da falta de acesso das mulheres a essas letras, porque o livro é formado de contos eróticos de 1852 até 1922. E nós temos apenas uma mulher, contos de apenas uma mulher, enquanto que todos, ó, e vocês percebem que é um livro bem longo, Uhum. né, bem rico, Uhum. e apenas uma narrativa foi assinada por mulher. Então também, né, essa questão desse silenciamento. Dentro da literatura pornográfica, então, esses seriam os meus expoentes, mas eu vou aproveitar para indicar umas outras obras que são feministas de Uhum. alguma forma. Esse ficou Uhum. famoso agora por causa do filme. Deixo aí a indicação. Quem não assistiu, assista. É uma superprodução do nosso cinema, A Vida Invisível, que foi baseada nesse livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. É um livro bem curtinho, ó, que vai contar a história de Uhum. uma mulher, da Eurídice, que tem uma vivência. Combina muito, Marícia. Eu estava pensando nessa seleção e pensando na nossa live, né? Na primeira parte da nossa Uhum. live. Combina muito com o que a gente estava fazendo na outra live, contando situações do cotidiano que vão Uhum. mostrando pra gente o quanto nós somos ainda vítimas, né? Do Sim, preconceito, do sexismo. A vida dessa mulher que é narrada aqui nesse livro é praticamente só isso. Toda a bah, que vida rico. dela vai ficar passando aí, sendo interrompida, obstruída, atrapalhada, não só Uhum. no ponto de vista mulher, mas profissional, afetivo, interesses, né? Coisas que ela tem interesse no mundo, enfim. Esse é um bom exemplo de como as mulheres são vitimadas ainda Uhum. pelas violências simbólicas, não necessariamente as Uhum. violências físicas, né? Uhum. A Clarice, que eu já tinha falado dela, Clarice foi uma Uhum. escritora feminista sem conhecimento de causa, eu acredito. Posso estar falando bobagem, se tiver alguém aí estudioso de Uhum. Clarice, pode me corrigir, mas eu nunca vi nada dela em que ela se apresenta assim conscientemente como feminista. Mas nós temos a Macabeia, né, a personagem da Uhum. Hora da Estrela, que é, que é mais ou menos como Eurídice Gusmão, que tem, a gente tem ali um Uhum. resumo, né, de todas essas interdições de gênero, e ainda sobre a questão da xenofobia, a mulher nordestina, também como ela é vista, e a Ana do Amor, que eu tinha citado na outra live, né, o conto O Amor da Clarista, lá nos Laços de Família, também como uma boa Uhum. representante dessas discussões sobre gênero. Passo agora pela Persépolis, que também é uma leitura que precisa ser feita. A autora, Marjane, ela é iraniana e ela vai contar pra gente aqui a história em quadrinho, é muito bacana. Uhum. Ah, que bacana É muito mesmo. bacana. Tem o filme também, esse daqui também gerou o filme. Ela foi uma criança, começa com ela ainda criança, é autobiográfico, aí passa pela adolescência até ela entrar no começo da idade adulta e a Revolução Iraniana, aquela revolução Uhum. teocrática, né, que fechou muito, né, a cultura do país dela. Também é um livro que vale muito a pena para a gente conhecer aí mulheres feministas, com certeza, ou que têm práticas feministas sem ter muita consciência sobre isso. E fecho com Uhum. esse maravilhoso aqui, que tá na modinha e já vi várias pessoas indicando aí no Instagram. Uhum. As mulheres que correm com lobos. Essa indicação Uhum. fica aqui assim com todo o amor, com todo carinho e com toda a profundidade. Quero falar um pouquinho. Uhum. Aqui a gente vai ter a vivência do feminino, Marice, na raiz, no cerne, que é esse feminino, e é assim que a autora fala. Eu vou fazer uma Uhum. paráfrase. Ela diz que esse feminino originário, ele foi sendo coberto por camadas de poeira, que Uhum. são camadas de preconceito com o feminino, caça às bruxas, deturpação do que é o útero, né, a importância de se ter um útero, as diferenças biológicas, né, que o feminino traz com relação ao masculino, e a relação das mulheres com a natureza, né, inclusive as bruxas queimadas lá, porque conheciam, né, as plantas, os remédios, eram mulheres parteiras, né? Então, esses conhecimentos de natureza
essa relação com a mãe, né? E não é à toa que a gente fala mãe natureza, foram se perdendo, acobertadas por essas camadas, né? Comercialização do corpo feminino, padronização, aquilo que a gente falou na outra live, o que é feminino, o que não é, né? Uhum, Posto aí de uhum. fora para dentro. E ela vai fazer isso de uma maneira muito interessante, que é a partir de contos de fadas. Mas não os contos de Ah, fadas que a Disney estragou. uhum. Sim, sim. Os contos de É. fadas é isso mesmo. Uhum, Tem uma colega uhum. aqui, a A Valéria Lela, é a falando. Lela. Aham. Exatamente. Cirurgia de Uhum, retirada de clitóris, né? Todas as interdições aí do lugar da mulher no jogo erótico também, né? Tudo isso são essas camadas de poeira, assim que a autora chama. E aí, então, ela vai retomar esse feminino pelas narrativas de tradição oral, que eram uhum, principalmente transmitidas pelas mulheres velhas das famílias. uhum, Aquelas mulheres sábias, né, que traziam ali a sua sabedoria por meio das suas narrativas. Uma das uhum. narrativas, por exemplo, só para localizar o que eu estou querendo dizer, é o Barba Azul. É mais ou Exato. menos Quando nessa tu falou, linha. eu me reportei para lá também, né? Sim. Do Então ela Barbazu. pega, ela faz uma seleção, é o resultado do Uhum, trabalho dela de doutorado também, é esse livro. Ela faz uma retomada dessas narrativas, bem originárias, bem primitivas, nas versões mais primitivas que ela encontra, e a partir daí, então, ela vai refletir sobre esse feminino que foi apagado historicamente. Bom, uhum. a minha seleção era essa. Uma belíssima seleção, né? Em primeira mão aqui pra gente, é uma riqueza muito grande. A Rosana está muito próxima de todo esse campo aí, né? Que nos toca, né? Que toca a todas nós mulheres. Bom, a sociedade toda que diz respeito a todos nós, né? Como a gente falou. E à medida que ia falando, eu ia pensando, como aí a gente vê, através da arte, a gente vê como esse preconceito, essas vozes monológicas, né, centralizadoras e silenciantes são parte da nossa tradição, né? E justamente não é simples a gente amenizar esses nós, né? A gente ir aliviando, né? Esses nós que são dados, mas como estamos no caminho, né? Sim, E poder falar sobre isso, né? Então a gente vê num momento absurdo que a gente vê pessoas pedindo pela volta da ditadura, né? Quando justamente é através do diálogo, da liberdade que a gente possui hoje que a gente vislumbra um espaço de maior liberdade, né? E que foi conquistado tão a duras penas, né? Assim, então sim. é muito louco tudo que a gente está vivendo, né? Porque é um silenciamento, essa tendência está gritando, né? A gente está aqui como livros queimados, né? Sendo queimados, assim, é a É, sensação, os, né? os nazifascistas resolveram voltar a se agrupar, né? É, Porque a gente está percebendo agora que essas pessoas sempre existiram, e isso é triste, é, porque não é uma ideologia, vamos dizer assim, superficial que pode ser modinha. Não, a gente uhum, está falando de coisa pesada, né? O nazismo em si, o fascismo em si, a gente que exercita, né, Marícia, essas uhum, práticas. E elas sempre uhum, estiveram aí, elas não surgiram do nada. Elas uhum, começaram a se reagrupar novamente, né? E aí, nós que estávamos acostumados com uma realidade mais democrática, né? Vendo aí várias políticas públicas de atendimento aos mais pobres, né? Acompanhando uhum, aí uma nova construção de um país, tentando amenizar a nossa triste pirâmide social, né? Fazendo uma uhum, transformação. Eu falo muito isso quando eu vou falar sobre o Enem. O Enem, ele é uma ferramenta para isso, né? Ele foi criado para isso, para que a gente pudesse fazer uma transformação pela educação, que a gente sabe que é o único caminho possível, né? E uhum, uhum, agora a gente vendo que uma prova que demorou aí 20 anos para se construir, né? Ela foi criada em 98
fez aniversário de 20 anos, né, há pouco tempo, e como que ela está ameaçada, né? E a gente percebe que não é só pela pandemia, porque Uhum, a pandemia todo mundo enfrentou, né? São os discursos mesmo que a gente vê aqui sobre a prova e a total uhum, desvalorização dela. E sim, né, a gente precisa dar, a arte existe, a vida não basta, né? Até para a gente poder entender esse momento que a gente está vivendo, né? Porque é tão inusitado, né? Tão surpreendente. Acho que é porque a gente estava tranquilo numa outra era. Fomos pegos meio que de calça curta, como se diz. deu uma cortadinha pra mim nessa tua última. Não sei pro pessoal que tá aí, gente, se cortou pra vocês também. Mas eu não consegui te escutar, assim, por alguns Eu disse segundos, que, assim. que esse último momento, esse momento que a gente está vivendo, veio tão do nada, assim, que nos pegou de Uhum, calça curta, né? Por isso que a uhum, gente ainda está meio tentando entender o que está acontecendo. E uhum, aí a com gente percebe certeza, a importância da arte nesse sentido. com certeza. Gente, eu tive o privilégio de ver uma live com a Rosana, num outro perfil aqui, que é As Guardiãs da Virtude, né? Que foi a Sim, tua live. É extremamente rico o encontro, e lá tu mencionou também uma referência da Chimamanda, né? sim. Se tu puder trazer um pouquinho, e a partir disso, né, a gente também trazer mais desses nossos exemplos cotidianos a partir do, porque eu acho extremamente tocante e rica, né, essa referência que tu deu ali. Então, acho que vai ser muito, muito legal aqui pra gente. A gente vai é, entrando novamente nos exemplos que a gente Práticos. percebe, assim, práticos, porque temos muitos, né? E mesmo lá, quando eu ia te ouvindo, eu fui me lembrando de tanta coisa, tanta coisa. Esse dia falando, nossa, pequenos detalhes assim simples, corriqueiros, e que a gente vai esquecendo, né? Vai esquecendo. A gente até já se deu conta, já sabe, já localiza, mas as coisas lá da infância, muito distantes no tempo, mas ainda muito, muito presentes nessa marca, né? Sim, aí quando você está mais velha, né? Quando você já está no momento Uhum, de reflexão, aí é o que eu estava dizendo, né? é, O perfil das Guardiãs das Virtudes, só para localizar aqui, uhum, é o grupo de meninas da maçonaria, muito bacana. e elas estão fazendo agora um ciclo de palestras com convidados sobre assuntos que para elas são importantes. E quando eu conversei com a Isadora, que foi a menina com a qual eu Uhum, dialoguei, essa foi a fala dela, exatamente isso que você está dizendo. uhum, As frustrações, né, os conflitos delas, que é uma ordem que pega meninas a partir dos 12 anos até os 21. Então, uma fase da vida uhum. também bastante complicada, né? E todos esses anseios. Não, então foi mais ou menos por esse caminho que eu fui tentando fazer aqueles links, né? E eu percebi depois, conversando com ela e com outras pessoas que também assistiram, que isso foi contemplado. Do ponto de vista de que, quando você ouve o outro falar, você percebe isso em você, né? E assim, a Exato. gente fazer esse trabalho com essas meninas, Marice, antes, no mais cedo do que nós, infelizmente, tivemos, né? A gente acabou precisando ficar já mulher, né? Para poder Uhum, ter essa reflexão. E agora a gente está conseguindo fazer isso com meninas, né? Adolescentes, né? Pré-adolescentes, e para que elas também já comecem aí desenvolvendo, né, a sua percepção sobre isso, né? É muito importante. E aí entra uhum. então a Chimamanda, para quem não conhece, ela é uma filósofa nigeriana. Inclusive, ela tem uma relação muito controversa com o país, né? Porque lá é um dos países africanos em que ainda há, por exemplo, a mutilação, Uhum. a mutilação vaginal, não é vaginal, Clitoriana. clitoriana, é a Uhum. mutilação, esqueci a Tem o nome. palavra, Uhum. Mas é a vai mutilação vir. clitoriana, vai vir, Uhum. calma, calma que vai Vai vir. vir, vai vir. Genital, mutilação genital de Uhum. mulheres com relação ao clitóris, né? Então, ela sempre
Desde menina, ela começa. O livro é um livro bem curto, tem disponível na internet em PDF. Ela mesma fez questão que esse livro ficasse disponível no mundo inteiro, para que ela alcançasse, né, um público bem amplo. Na verdade, foi um discurso que ela fez para falar sobre essas repressões das mulheres no país dela. E ela faz, então, apontamentos de questões do dia a dia, práticas que ela vivenciou. E a que chamou a atenção da Isadora, né, que é a menina com quem eu estava Uhum. falando ontem, foi é, uma gorjeta, que ela foi dar uma gorjeta para um guardador de carros na rua, e o cara agradeceu para o amigo dela, com o homem com quem ela estava. E aí ela foi, então, conversar com esse amigo, dizendo, tá vendo, quando eu te falo, né, que isso acontece, e o amigo, apesar de também ter a sua vivência reprimida em várias questões, né, como eu disse, a Nigéria Uhum. ainda apresenta um governo bastante fechado em muitas coisas, ele não enxerga, ele não enxerga o que a Chimamanda está falando, Marice. Uhum. É um Uhum. diálogo, assim, impressionante. E aí ela mostra, aí ela começa a contar. Então, essa questão do dinheiro, dela ser apagada pelo garçom no bar, quando ela era menor, mais jovem. Ela começa o livro falando isso. O que é ser feminista, né? Porque ela começa a Uhum. perceber que as atitudes dela são diferentes da maioria das mulheres. Aí ela pergunta, e a resposta que ela tem é muito estereotipada, né? Que ser feminista não é legal, não. Que são pessoas que estão querendo inverter o machismo, que era para ela deixar Uhum. essa ideia de lado, que as coisas sempre foram assim. Até que ela vai procurar feminista no dicionário e ela vê que é uma palavra que tem um significado bem melhor, né? Bem mais acalentador, né? Do que aquilo que ela tinha Uhum. Do ouvido que no senso aquilo? comum. E aí a primeira experiência que ela tem, então, e ela também narra isso no livro, é que eles foram avisados, né, na turma, ela era criança, que a professora ia escolher um aluno para ser monitor da sala. E o critério seria a maior nota. E ela então estuda, se prepara para aquela prova e ela consegue tirar a maior nota. E na hora que a professora vai então falar, né, quem era o monitor da sala, é um menino que é escolhido. E aí ela se revolta e diz: Não, eu tirei a nota mais alta. A nota dele foi a segunda mais alta. Então eu é que vou ser monitora. E aí a Uhum. professora responde: esqueci de falar, porque eu achei que era óbvio. A professora responde assim: Meninas não podem ser monitoras, só meninos. Então, a partir dessa vivência, lá com 8, 9 anos, ela começa a perceber todas essas questões até a idade adulta. Essa é Uhum. basicamente a essência do livro da Chimamanda. E é Uhum. interessante que mesmo, né, salvaguardadas aí as proporções, né, que a gente está falando de um país em que essas questões são bem mais densas, né, bem mais complicadas, mas aí a gente vê, né, inclusive na Persépolis, né, que é uma menina lá do Irã, a gente vê a Natália Correia, né, que é portuguesa, a gente vê essas vivências em outros países também, né, quer dizer que a gente não tá, é Brasil. Não, né? O machismo tá aí em todo lugar. E por meio Uhum. da arte, da literatura, do cinema, e aí eu chamo a atenção aqui também algo interessante, que são as novas personagens de animação, né, Maris, que estão surgindo aí para quebrar o estereótipo da princesa, né? Está acontecendo Uhum. aí um movimento de desprincesamento das princesas, né? Isso tem sido muito bom, porque a minha geração cresceu com as princesas. Então, aquela menina que Nossa, né? espera o príncipe Uhum. encantado, enfim. Uhum. E agora a gente tem, por exemplo, a Moana, né? Que é uma princesa do Havaí, com uma cor de pele diferente, com um tipo físico diferente. A gente tem a Merida, né? Que é da animação Valente. A Merida, ela é uma Uhum. princesa celta, né? E ela não tá afim de casar, ela quer arco e flecha, e aí é esse um dos pontos que ela discute durante a narrativa. A gente tem a Mulan também, né? Uhum. Que é também uma menina que se traveste de menino, corta o Uhum. cabelo, é tudo aquilo que a gente falou, né? Da construção da feminilidade, para ela poder lutar, né? Pelo país, né? Pela pátria, porque mulheres não podiam. E Uhum. também, e já falando também desse universo, a Hermione, né, do Harry Potter,
como uma verdade. personagem menina, Hum, né, adolescente, tão potente, tão Uhum, questionadora, que foge completamente desses padrões corteses, né, dessas uhum, princesas que vieram antes, com essa educação simbólica muito equivocada, né, dada às meninas uhum. desde sempre. E eu tinha comentado aqui, quando a gente foi falando das situações práticas, né, do cotidiano e tudo mais, quando eu coloquei aquele meu depoimento pessoal, né, de gostar de cortar o cabelo e que cortei Sim. Joãozinho, e aí eu me peguei pensando no nome do corte, né, Sim, Joãozinho. Joãozinho! E aí eu fiquei pensando muito, né, nessa questão desde então. Tu vê, eu já cortava séculos Joãozinho, mas foi ali em 2000, acho que foi 2017, foi a última vez que eu cortei, quando eu estava lá ainda em Paris, que eu fiquei, cara, Joãozinho, como é que eu nunca me Parou para atentei para pensar. esse. Porque a gente não para pra pensar, né? Joãozinho tá forte, batidinho, mas o quanto isso fala, né? Fala alto pra gente, né? Então, que é justamente essa ideia, né? A mulher que tem, de novo, aquela história, a mulher que tem o cabelo curto, ela é menos feminina, ela é menos, né? Sim. Ela é agressiva, ela é yang, né? Ela tem uma Aí energia eu. masculina, Energia né? masculina. Aí vem o Energia. Freud falar. Então, É, e eu tô me lembrando aqui sobre isso, Maris. Para mim foi algo bastante marcado, assim. Eu gosto muito da literatura dos best-sellers do Stephen King. Sou um fã dele desde a adolescência. E agora, essa uhum, última versão do It, né? Que ele uhum, criou. E aí a gente vê lá, não vou dar spoiler, tá? É só um breve comentário. São uhum, algumas crianças, né, que vão combater o palhaço assassino lá, o It. E cada uhum, criança traz um anseio, né? E a única menina do grupo, ela é abusada pelo pai. Ela perdeu a mãe, ela vive só com o pai. E quando ela começa a desenvolver o corpo, né, pré-adolescência, o pai começa a olhar para ela diferente e ter práticas com ela de abuso e assédio sexual. E aí, um dia, ela tem uma crise existencial muito grande nesse sentido, porque ela também é uma personagem, não me lembro agora o nome dela na história, mas ela é uma personagem muito forte em comparação ao grupo, que é um grupo de meninos, e ela se destaca uhum, pela sua braveza, pela sua uhum, coragem, e ela então se revolta com essa situação que ela passa com o pai, e ela vai no banheiro e corta o cabelo Joãozinho. E uhum, aí, então, eu estava assistindo esse filme com um amigo meu, e depois do filme a gente foi conversar, e aí eu falei, né, como que foi significativo ela cortar o cabelo. Porque a hora que ela uhum, reencontra o pai, a primeira coisa que o pai fala, por que você cortou o cabelo? Eu não mandei você cortar o uhum, cabelo. Quer dizer, ela uhum, quebrou a identidade de mulher que o pai estava uhum, vendo nela. Olha uhum, como que isso é forte. Eu vou cortar o uhum, cabelo, que é um símbolo de mulher, né, de feminilidade, para uhum, ele parar de uhum. abusar de mim. Olha a simbologia que Nossa, muito teve forte. a atitude dessa menina, né? E por Uhum, quê? Meninos têm cabelo curto, ou então meninas, crianças, né, que não têm ainda esse sim, negócio do que é ser mulher, podem ter ainda na uhum. infância cabelo curto. Mas uma mulher não, né? Uma mulher tem que ter o cabelo comprido. E ele está Aí, abusando de mim porque ele está me vendo como mulher. Então eu vou lá hum, e bah, corto o muito cabelo. forte, muito Violência forte. simbólica, né, que a gente E tinha falado. e a potência desse signo, né? E aí a gente vê que Nossa, todas essas demais. partes nossas comunicam, né? Aí a gente vê, tudo é linguagem, né? Ok, o cabelo é uma ideologia, né? Ele Sim, o é, cabelo é uma ideologia. existe um sentido aí, né? E que não é aleatório, não é? Que nem eu vi que a Valéria colocou, homens gostam de cabelos compridos, a maioria, né? Mas por quê? Né? É essa questão toda estrutural, sociocultural, né? Que a gente vai aprendendo o que seria o certo e o errado, e, enfim, estratégias, Tem né? essa, Estratégias essa, argumentativas, né? essa ideologia do cabelo tem um pé na religião, né? Porque tem uma passagem bíblica que diz, né, que o cabelo da mulher é o seu véu, e aí fazendo uma Uhum, referência o véu como aquilo que é puro, né, que é imaculado, uhum, aquilo com que a uhum, mulher se cobre, né?
Uhum. Isso é de início. E falando das práticas sexuais, eu vi aqui que a Lela me Uhum. falou junto comigo, né, sobre as práticas sexuais, Uhum. a questão do cabelo, e o cabelo ele tem um significado muito marcado nas práticas sadomaso, porque é também uma forma dessa imposição da dor, né, e também pela forma de submissão, né? A Uhum. forma como o outro está, o corpo, né, a forma como aquele corpo está posto para que o outro possa vir e puxar o cabelo, né? E também aí também tem uma conversa entre isso, né? Puxar o cabelo da mulher, né? Pensando aí que a mulher tem essa questão do cabelo como algo de virginal, né? De imaculado, e a prática sado vem e corta, né? Uhum. Corta essa idealização da mulher e a coloca num outro lugar, né? Então, assim, o Uhum. cabelo, dá para fazer uma live, Vá só Marice, sobre o só cabelo. sobre o É, cabelo. só E sobre tem o um cabelo. filme, eu não tô me lembrando o nome dele agora, mas depois eu vou te passar para você pôr nas referências. É um livro Uhum. que tá, é um filme que tá na Netflix. Eu até comentei um pouco na nossa outra live das mulheres negras, né, que agora estão passando aí por uma revolução Uhum. crespa, que está maravilhosa, quebrando também essa questão do cabelo liso, alisado, né, com Uhum. química. E esse filme Uhum. trata disso, é um filme que está na Netflix, que vai contar a história de uma moça que a vida inteira se sentiu oprimida pelo cabelo, uma mulher negra. Inclusive, ela nem podia nadar, ela era criança, ela ficava olhando a piscina, assim, com aquele olho de desejo de pular na água, e a mãe não Uhum. deixava, porque se ela pulasse, o cabelo ia enrolar. Então, Uhum. imaginem Uhum. isso para uma criança, né? Que Nossa. não tem essa consciência para Uhum. poder lidar com isso, como a gente está fazendo aqui, né? E aí, quando eu obviamente estava assistindo a tua live, fui comentar e falei sobre o cabelo, né? E aí lá eu fiquei pensando assim, né? Nessa coisa ainda do Joãozinho, né? Quando. E aí eu me lembrei daquela tua fala, né? É só a gente inverter, né? E os homens de cabelo comprido, eles também sofrem um certo preconceito, no sentido, claro que, Sim, né, mas é dado na mesma moeda, né? Então, o homem que tem cabelo comprido, ele também é, né, desvalorizado, né? Ele também é rechaçado, porque aí, então, ele é homossexual, como se isso fosse algo pejorativo, né? exato, Trazendo é virou um um xingamento, xingamento. virou Isso, xingamento, não, porque não isso. é, não tem problema nenhum. Só que para quem enuncia é um xingamento, está Sim. desvalorizando aquilo, né? Mas no mesmo Mas caso das ainda mulheres, assim, eu o fiquei mesmo pensando, caso né? das Mas ainda mulheres assim de não cabelo curto, que são é, sapatona, não é? sim, O exato. cara de cabelo comprido é o viado e a mulher de cabelo curto é a sapatona. Só que nem assim o homem ganhou um modelo, né? Não foi atribuído um corte específico ao homem com o nome Mariazinha, por exemplo. Eu Não, fiquei não pensando, foi. né? Não foi. Não, não, E não tem isso. o homem também que tem o cabelo curto, o cabelo dele é curto, né? Não é Joãozinho. Uhum, É Joãozinho uhum, pra gente. é. E é tão louco isso, porque eu já tive a oportunidade de ver quando a Valéria falou que os homens, a maioria gosta de um cabelo comprido, né? Bom, isso também é ensinado, né? Tudo isso Sim. é aquela história, quando a gente fala, não, mas tem as mulheres que querem ser as recatadas e do lar, ok, mas até isso também, até É que uma ponto construção. é a vontade, o desejo Exato. legítimo dessa mulher e até que ponto é algo institucionalizado ali, né? Até Que que não é ponto nem a ela foi vontade dela, ela foi informada, né? conduzida, né? Exato, exato. E É dar uma aí live só sobre eu, cabelos. eu tive uma situação muito próxima a mim, de corte de cabelo, né? De uma pessoa que cortou o cabelo e o homem, né? Que tinha uma relação com ela ele ficou ele ficou mudo. Primeiro ele ficou zangado e depois ele sentou num canto e ele ficou bravo. Ele ficou bravo num misto de lamento, não sei, ele entrou numa crise existencial porque
aquela mulher que tinha um cabelo mais comprido cortou o cabelo, Chanel, assim, e eu nunca tinha visto assim, já tinha visto várias reações, né? Mas quando eu vi aquela reação especificamente, foi algo assim, estratosférico para mim, a reação. Gente, como é forte isso. Ele A ficou pessoa assim, ele ficou ficou um tempo desestabilizado, né? calado. Sabe a pessoa quando tá em choque? Parecia que ele estava em choque. Eu Era acredito. literalmente isso. Eu nunca tinha visto assim tão de perto, sabe? Acontecendo assim. E, gente, aí eu tentava conversar e a pessoa não entrou em choque. Parece que viu, passou por uma situação traumática. Foi traumático. É muito E louco aí a isso. gente também tem que falar sobre isso, dessa ideia do pertencimento, né? Essa mulher é minha. E aí todo o ritual do casamento, né? A filha sai da mão do pai. E no casamento católico, isso é literal, né? A Hum, noiva entra na igreja com o pai chega lá na frente e entrega a filha pro uhum, marido. É uhum, literal, né? Ó, ela era minha, agora ela é sua. Então você vai ter que uhum, cuidar dela. E aí essa uhum, ideia desse pertencimento, que é criada também por essa cultura do masculino com relação ao feminino, tá aí nessa situação que você contou, gritando, né? uhum, Porque ela é minha, ela me pertence. Ela não perguntou pra mim se ela podia cortar o cabelo, uhum, não é? uhum, Então, olha uhum, quantas coisas estão envolvidas no, entre aspas, simples corte de cabelo. uhum. Muita coisa. E eu tenho muita história com cabelo. Eu acho que eu fui uma adolescente assim, e até uma criança bem desaforada assim, para Para essas normas. para essas normas. Acho que a gente falou de astrologia um dia aqui, né? E Bakhtin, acho que também tem a ver com o meu signo aí, o É o seu aquário, né? signo. Meio de transgredir um pouco Mas as também coisas, né? você precisa ver que você também teve uma mãe, né, que te permitiu, Assim, né? Porque se fosse é. uma mãe castradora, uma mãe, né, Uhum, que reproduzisse, né, esses dogmas de uma maneira muito marcada, você nunca ia conseguir, é. né? Ou então você mesmo ia ter que cortar, né? Sim, como a gente diz, dá muito o que falar essa questão, né? Mas é outra para sair da esfera do cabelo, embora a gente tenha muitas coisas para contar do cabelo, Nossa, quem sabe a gente faz a live do cabelo, né? Que aí eu tenho podemos até fazer. elementos da dança para falar, muitos elementos da dança A para gente falar pode falar também. cabelo, esmalte, Exato, com maquiagem, tudo certeza. nesse universo. E eu lembrei muito também da questão, né? Eu estava aqui recapitulando as minhas memórias afetivas, né? A questão dos afazeres domésticos, né? Como é atrelada ainda a figura da mulher, a responsabilidade por lidar com a casa, enfim, dar conta de todo esse aparato aí, né? Do lar, né? Então, E agora como você me é. fez. Pode falar. Pode falar. Não, você me fez lembrar do tema de redação da Unicamp, agora do último ano. Ah, a gente tem que falar do azul e do rosa da Damares também, né? Ah, sim, É, a Valéria comentou aqui. o tema de redação do último vestibular da Unicamp foi a produção de uma crônica argumentativa, sobre. Aí tinha uma lista de 13 situações de micromachismo, ô Marice. É interessante, a gente podia até pegar essa lista para fazer alguns comentários, Uhum, porque são situações. Eles fizeram um levantamento de situações vivenciadas por mulheres e fecharam essa lista com esses 13 exemplos de micromachismo. E uhum, aí o aluno, então, o candidato ao vestibular, tinha que escolher uma situação e fazer o seu texto. E eu fiz isso com os meus alunos do ensino médio. E aí, na hora que eu estava lendo com eles, né, as 13 situações, essa foi uma das que mais chocou os meninos, principalmente, porque as meninas já são responsabilizadas por isso desde cedo, né? Os meninos uhum, não. E aí, vários meninos da sala ficaram assim: nossa, mas a gente nunca pensou nisso. Parece que é tão natural, a gente termina de almoçar, a mãe já vai recolhendo os pratos, já vai levando para a pia e pronto. Ou então a mãe pega lá o nosso cesto de roupa suja, e já vai lá para a área de serviço e lava a uhum. roupa e põe no varal. É tão,
Não é? Aí falava assim lá, tipo assim, alguma coisa assim. Se todo mundo suja, todo mundo lava, né? Todas as pessoas que Uhum, vivem ali naquela casa. uhum, E essa foi, de todas as práticas apontadas lá, das 13, essa foi a que foi mais difícil deles perceberem. uhum. Tu acredita que falta 5 minutos? Ai, Simone, de Cinco novo. minutos. Nunca É, acredito. Toda vez é eu assim, nunca. só falta 5 minutos. E eu, né, sempre, né? 5 minutos. Eu fui indo e nem me preocupando com o tempo também. Isso da. Eu vou. Ai, tu pode. Vamos fazer uma Vamos, posso? dobradinha? Tu pode? Tu tem Posso? disponibilidade? Bora, Porque bora. assim, essa Se questão bem que você tem uma live daqui a pouco, não tem? Não, mas aí a gente vai, a gente vai cuidando, eu vou me cuidando aqui. Tem meu assistente aqui me ajuda. Ah, sim, claro. Esse que Ah, fica aí nos esse que bastidores. fica aí nos bastidores, né? O Lombardi aqui já ouvi falar uma vez o Lombardi. Assim, essa questão dos afazeres domésticos, só para concluir essa ideia, assim, e a gente segue. Se cortar a gente do nada, assim, no percurso, tá? A gente vai seguir. Então, só o tempo de eu disponibilizar aqui e a gente já entra de novo. Ficamos combinados previamente assim, tá bom? E isso é muito louco, assim. Eu me lembro, eu não sei, acho que geralmente, assim, não generalizando nunca, né, gente? Mas no contexto do interior, né, as famílias do interior, é muito comum isso, né? Esse olhar, a mulher é a última a se sentar na mesa para comer, é a primeira a levantar para assim, lavar a louça, arrumar tudo. E isso vai sendo passado, né? Essa ideia, né? Então, Deus o livre, se tu aos 11, 12 anos tu não cozinha, tu não lida com a casa toda sozinha, né? E eu É isso cresci mesmo. numa família assim, não próxima, porque eu vim morar em Porto Alegre, né? Minha família do interior, tanto a família paterna quanto materna, e era muito comum isso, assim. E aí um depoimento que eu queria dar, aí pessoal, eu era muito revoltada, porque eu não gostava dessa forma de lidar, né? Os meus primos ficavam lá de braço cruzado, perna pro ar, e aí Marice, né? Aí eu me rebelava com isso. Eu dizia assim, não, por quê? Por que Com que toda eu tenho que razão. fazer? Eu falava, vai mandar teus filhos. Eu falava assim pra minha tia, então vocês vão fazer o quê? Né? Isso eu já tinha ali, o quê? 10 anos por aí, né? Então, assim, eu já não me sentia bem, muitas vezes, né, nesse contexto, né? Então, só para dar também um depoimento real aqui, claro que isso não é culpa de ninguém, né? Isso já é o próprio sistema, já foi aprendido assim, já foi institucionalizado, né? Mas como esses conflitos, eles vão acontecendo, eles vão indicando e O também seu cabe a lugar. nós, né? A Eles vão gente indicando o seu lugar. há aqueles que vão se acomodar e há aqueles que vão dizer, eu não tinha pensado nisso, por que que é dessa forma? E aí a importância do diálogo, né? Então, assim, gente, eu vou finalizar aqui. Agradeço para quem não puder ficar com a gente, mas vai ficar disponível. E quem puder, vai ser um prazer que possa Mais um continuar pouquinho. no processo aqui mais um pouquinho com a gente, só para a gente dar um fechamento, assim, não sermos cortadas, né? E aí, em seguidinha, a gente já volta, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e Rosana também. Até daqui a pouquinho, já te Até chamo. mais. Ok. Tchau, tchau. Tchau.